Lucas, e quando a gente fala sobre o tema arritmias, né? Arritmias também é um outro tema que a gente sabe que aparece bastante, né? Com certeza. Domina. Aqueles traçados clássicos ali dos eletrocardiogramas, né? De arritmias. O que é que precisa saber para a prova? Quais são as que mais caem? E o foco, o que é? Na interpretação do eletro? É no manejo imediato? No tratamento? Perfeito. O que o pessoal gosta de cobrar? O que as bancas gostam de cobrar? Perfeito. Então, assim, vamos lá. É meio difícil quando a gente fala de arritmia dividir o diagnóstico eletrocardiográfico do tratamento, porque justamente esse costuma ser o foco. Então, em outras palavras, traduzindo, é você ver o traçado e decidir conduta. Basicamente é isso, tá? Dificilmente você vai pegar ali uma questão ali que vai se embrenhar na parte de fatores de risco ou de mecanismo. Isso aí é uma coisa que a gente vê muito pouco, quase nada. Porque é o foco prático para o clínico, né? Então, como que você tem que lidar com isso? Pegou o eletro, basicamente você tem que já estar sistematizado como identificar ritmo, tá? E aqui, não necessariamente detalhes de ritmo. Não, a ideia não é essa. É você conseguir identificar grandes ritmos, é isso, né? Grandes ritmos. E qual o ritmo mais prevalente quando a gente vai falar de arritmia? Para a prova, é FA. Mais da metade das questões, praticamente, são de fibrilação atrial, porque é a principal arritmia que a gente vê no dia a dia, é o que você mais tem que manejar, né? E aí, falando de FA, a gente tem dois grandes contextos. Ela pode estar ali dentro de uma taquiarritmia aguda, né? Que você vai ter que diferenciar ali se é estável ou instável, ou dentro do contexto clínico, em que você vai decidir se esse paciente vai para um controle de frequência, um controle de ritmo, lembrar que sempre o controle de frequência é o preponderante, é o que você mais habitualmente vai ter que fazer na prática e na prova, tá? E junto com isso, a anticoagulação, que na maior parte dos casos estará indicada. Então, FA é isso que você tem que checar, é isso que você tem que verificar, é isso que você tem que saber estudar. Paralelamente, se a gente for olhar agora de uma forma geral, arritmias, vamos dizer assim, uma coisa que não pode passar a batida é você saber diferenciar entre uma arritmia que está estável e uma arritmia instável. Apesar de ser algo básico, né, simples, ali se você for pegar uma CLS, qualquer um tem que saber, é o que as provas mais focam quando você está falando ali de uma arritmia que se apresenta no PA, no pronto atendimento. Então, você pegou o paciente com arritmia no PA, independente de ser um ataque ou uma BRAD, você vai ter que definir ali se ele é instável ou estável, porque vai mudar completamente. O manejo. Completamente. E aqui eu costumo brincar o seguinte. Primeiro, em relação a qual que é mais frequente, tá? Para a prova. São as TAC. Com certeza, são as TAC. As de PA é TAC. Pode te garantir. E no consultório também é TAC, tá? Também é TAC. Então, TAC é o que manda. Então, dentro do PA, tá? Você pegou um paciente com TAC arritmia, apresentação no departamento de emergência, você vai ter boa parte delas fibrilações atriais. Então você fala, mas então é só fibrilação. Eu falei, é mais da metade. Então, mesmo porque o que você tem que decidir ali, como a gente tá falando, se é estável ou instável. E aqui a gente precisa saber isso. Por quê? Quando for uma BRAD, eu costumo brincar, BRAD é devagar. Então, BRAD você vai com calma. O que é o BRAD você vai com calma? Se o paciente não tiver sinais de instabilidade na BRAD, você não vai tomar conduta específica. Interconsulta para o especialista. Em outras palavras, quando cai na prova uma BRAD, habitualmente ela é instável. Essa aqui fica a grande dica. Habitualmente ela é instável. E o que é instabilidade? Alteração do nível de consciência, dor torácica, hipotensão, sinais de choque, hipoperfusão sistêmica e congestão pulmonar. É esses 5, que são os mesmos lá da taquiarritmia. Então, caiu o BRAD, a única coisa que você vai olhar é isso, porque se for isso, já vai entrar no tratamento da BRAD, que a primeira palavra ali é atropina. É isso. Seguindo o resto da CLS. Então, isso aqui é o macetão. Para BRAD é isso aí. Agora, como eu falei, a maioria vai ser TAC. Mas é a mesma coisa que você vai fazer na TAC, só que na TAC a gente é agressivo, cara. Por quê? O que você vai ver? Se é instável ou estável. Mesmos critérios. Consciência, dor torácica, hipotensão, perfusão e congestão. É isso, mesma coisa. Se for instável, como eu falei, a gente é mais agressivo, a gente é mais TAC. Então você vai para cardioversão elétrica sincronizada. Cardioverter. Resumindo, é isso. O resto, se você vai para uma cardioversão porque é ritmo tal, etc e tal, aí você vai decidir conforme o QRS, se ele é largado ou se ele é estrito. Você vai decidir conforme o ritmo, se ele é irregular ou irregular.
Mas isso aí é o que pega. E é o que as questões mais vão atrás. Então, às vezes, você vai ler lá a questão, ela tá toda linda, só que lá no meio o paciente tá lá hipotenso. Uma hipotensão nova. O resto tá tudo bonito. E geralmente eles não fazem só um não, tá? Eles colocam pelo menos 2 critérios de instabilidade. O que ele tá querendo falar pra você é, vai, cardioverte ele. Aí só tomar cuidado, por exemplo, se for FA, além de cardioverter, você tem que anticoagular, se estiver instável. E se não estiver instável? Aí é manejo de FA, você tem que lembrar lá de ver se tem trombo intracavitário ou não, lembrar de anticoagular, e aí decidir se você vai fazer controle de frequência ou ritmo com base em outros critérios. Mas é basicamente isso. Isso é o que você precisa saber para urgência e emergência. Nossa, assim, ó, te ouvindo falar, Lucas... Ficou parecendo fácil, cara? Cara, não, olha, eu sou GO, eu vou te dizer que assim, ó, eu aprendi e assim, te ouvindo falar, eu tô lembrando de um monte de questão que eu já vi, assim, que era exatamente isso, assim, né, que tinha que cardioverter paciente porque era ataque à arritmia, paciente hipotenso, né, era exatamente esse o cenário, assim, mas assim, ó, várias instituições do Brasil que colocaram casos semelhantes, assim, com a resposta justamente de cardioversão. Então, acho que fica a dica aí que isso chove, despenca aí em questão. Lembrar que na vida prática, cara, ó, taque no PA, vida prática. Às vezes você fica na dúvida se tá instável ou não. Porque às vezes o cara já é hipotenso de base e tal, você não tem o histórico prévio do paciente, às vezes ele já tem algum grau de comprometimento cognitivo, porque, sei lá, o cara teve um AVC isquêmico prévio, tem já uma disfunção cognitiva vascular. Mas na prova, eles não vão deixar você com muita dúvida não, eles vão te entregar. E aí você tem que ir atrás dos sinais de estabilidade para tomar conduta, senão você vai comer bola. Excelente, muito bom. Acho que a gente conseguiu dissecar aí a cardiologia, né, que é a especialidade que tem aí uma prevalência altíssima de questões, né? Quando a gente começa a estudar clínica, né, geralmente é por ela que a gente começa, né? É pela cardiologia que a gente começa. Então, acho que a gente conseguiu dar um bom panorama aí pro pessoal que tá estudando, né, que tá se preparando de quais caminhos tomar aí quando for entrar nessa especialidade. Com certeza. E o cara não pode comer bola aqui, porque a gente tá falando de uma especialidade com algumas grandes doenças, né? E que tem uma prevalência garantida na prova. Então, você tem que entrar ali para fechar. Então, às vezes, você vai ler lá a questão, ela tá toda linda, só que lá no meio o paciente tá lá hipotenso. Uma hipotensão nova. O resto tá tudo bonito. E geralmente eles não fazem